boa noite, povo de Deus, muito boa noite, a paz do Senhor, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida nesta noite abençoada de quinta-feira, 18 de junho, ano 2020. Eu sou a pastora Patrícia Ranieri e este é o seu devocional noturno, Conversando com Deus. Como foi a sua jornada? Tudo bem? Nós estamos numa série muito abençoada, Escutar a Deus. E hoje, dentro da nossa série, vamos falar acerca da síndrome, dos sintomas, dos ouvidos entupidos. Você sabia que às vezes não escutamos a voz de Deus porque nossa audição espiritual, ela está entupida? Precisamos ter os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, olha: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Agora, abra comigo Romanos, capítulo de número 1. Eu não vou ler todos os versículos, queridos, porque é uma leitura extensa, mas eu te convido para você ler. Leia aí na sua casa. Romanos 1, versículos do 21 até o 32. Você vai ler 11 versículos. Mas aqui contigo, eu vou ler somente o versículo de número 24. Diz assim a palavra: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração, e como resultado praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes ao próprio corpo. Amém? E eu quero também deixar o 31. Deixa eu ler o 31. Não tem entendimento, quebram suas promessas, não tem afeição nem misericórdia. Amém? Vamos falar então acerca desta série, Ouvir a Deus, a síndrome dos sintomas, dos ouvidos entupidos. Queridos, Adão e Eva, eles conheciam a Deus. E eles conheciam a Deus diretamente. As gerações seguintes, os membros, por exemplo, da sua família, foram pessoas que também conheciam a Deus, ou ao menos o conheciam bem. Lentamente, ao longo dos anos, infelizmente, a maioria das pessoas parou de agradar e reconhecer a Deus como a fonte. E o pecado, então, aumentou. A maioria dos pecados, na verdade, eles são apenas sintomas de um pecado mais profundamente enraizado. O pecado de termos os ouvidos entupidos para a verdade de Deus e darmos ouvidos à mentira ou às mentiras. Quando nós paramos de reconhecer a Deus como doador de todas as coisas boas, nós paramos de ver as coisas de uma maneira mais claramente. Paramos de pensar sabiamente. Nos recusamos a escutar a verdade. E o primeiro capítulo de Romanos que eu disse e pedi a você, leia ele todo aí na sua casa. Esse primeiro capítulo, queridos, ele nada mais é do que a revelação dessa realidade. Da realidade de uma forma até muito clara. Aqui é uma declaração, inclusive, alarmante. Recusar escutar a verdade. Recusar. Em essência, é recusar escutar a Deus. Recusar escutar a verdade, em essência, é rejeitar a Deus. Agora, os cristãos, nós, obviamente, aceitamos a palavra de Deus como verdade, mas devemos manter os ouvidos abertos para reconhecermos e rejeitarmos as falsas verdades e nos mantermos em sintonia com a voz de Deus. É igualmente preocupante o fato de que aqueles que rejeitam a verdade
Muitas vezes eles arrastam outros para a mesma enganação. E como nós aprendemos na leitura de hoje em Gênesis, pensem nessa questão, como uma só pessoa pode arrastar outra ao engano, e como a outra pode ir e se deixar ser levada por não ouvir a voz de Deus. Então, eu quero concluir te perguntando: quem está em risco quando você não está escutando a Deus? Quem é que está em risco? Será que quando você não endurece o seu coração ao ouvir a voz de Deus, outras pessoas como seu marido, sua esposa, seus filhos, seus familiares, amigos, seu chefe do seu trabalho, as pessoas que trabalham contigo no departamento, será que essas pessoas, elas não estão em risco porque você não está escutando a voz de Deus? Talvez até mesmo um completo estranho seu, a quem Deus queira ou queria que você ministrasse. Às vezes ele está em risco porque você não ouve a voz de Deus. Então acho que agora é um momento para você parar e pensar: eu vou prosseguir andando sem ouvir nenhum tipo de instrução da parte de Deus? Pare nessa noite, para que você possa orar e escutar a voz do Senhor. Eu quero orar com você, mas antes eu quero já deixar uma meditação para que você se pergunte nessa noite. O Senhor, Ele poderia te mostrar toda e qualquer mentira que você tenha acreditado? Oremos. Senhor Deus, em cima da Tua palavra nesta noite, mais uma vez pedimos ao Senhor, ajuda-nos a escutar a Tua voz, Pai. Às vezes os nossos ouvidos, eles estão entupidos. Às vezes, Senhor amado, o Senhor quer até nos mostrar toda e qualquer mentira que nós temos acreditado. Mas o Senhor não consegue nos trazer isso, porque não paramos para te ouvir, porque não deixamos o Senhor nos mostrar, porque às vezes não queremos ver. Então abra, Senhor, os nossos ouvidos, desobstrua, Senhor, nesta noite, todos os agravões que nos impedem, Pai, até de nos relacionarmos mais profundamente contigo. Esta é a minha oração. É o que eu oro, peço e agradeço no nome de Jesus. Você diz amém. Permitindo, Senhor, eu volto amanhã, sexta-feira, com mais um devocional noturno, conversando com Deus, palavra de Deus para as nossas vidas. Deus te abençoe.